Que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos comentar o terceiro resumo da lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical. Na primeira lição, nós demos ênfase sobre a grande comissão, a responsabilidade, o dever de todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus de estar anunciando o Evangelho a todas as pessoas. A lição de número 2, nós vimos Deus dando a Abraão a responsabilidade de ser uma bênção, de ir para uma outra cultura e ali ser testemunha de um Deus verdadeiro, de um Deus único, da qual Deus faria através dele uma grande nação, da qual o seu descendente abençoaria todas as famílias da terra. Na lição de número 3, temos missões transculturais no Antigo Testamento. Só voltando à origem da palavra missão, que vem do latim missio, enviado, e transculturais, transitar dentro de outra cultura. Nós vamos estar estudando sobre duas pessoas que foram enviadas por Deus para que a salvação fosse anunciada, fosse trazida para um indivíduo, uma pessoa individualmente, depois nós vamos ver uma comunidade. Os dois textos bíblicos estão no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 8, 9, depois do 17 ao 22, e o segundo texto está no livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1 e o verso de número 2. Então nós veremos aqui que já no Antigo Testamento, Deus manifestando a sua graça, o seu favor para com outras nações, tanto individualmente como coletivamente. Deus deseja salvar todas as pessoas em todos os lugares. Então, no primeiro texto da nossa lição, temos o que? Um povo escolhido para um propósito missionário. Então Deus chama Abraão para fazer dele o que? Uma grande nação. E essa nação tinha a responsabilidade de anunciar a outros povos os benefícios de servir a um Deus único, a um Deus verdadeiro, a um Deus criador de todas as coisas. E Deus já anuncia a Abraão que essa bênção, ela viria através do que? Dos seus descendentes. Então Deus já projetou a salvação a outros povos através ali do descendente de Abraão, que viria através da sua nação. Porém, Israel, ele fracassa o quê? Nesse plano. Deus, quando estabelece a nação de Israel, o povo hebreu, Deus o chama para serem o que? Um povo separado, onde a ordem era: sede santo,
porque eu sou um Deus santo. Então Deus chama o povo hebreu para que viesse viver uma vida de acordo com a lei de Deus, com seus preceitos, com as suas normas. Então eles deveriam se separarem para o Senhor. Mas infelizmente eles rejeitam a palavra de Deus, eles seguem o estilo de vida mundano dos povos cananeus, aonde eles entram pelo caminho da idolatria, da pecaminosidade, dos atos imorais praticados por outros povos. Embora Israel fracassasse no sentido de ser testemunha do Deus vivo, do Deus verdadeiro, mas nós vamos ver que eles trouxeram muitas contribuições para outros povos, para outras nações. Entre essas contribuições, nós vamos ver, temos as alianças. A aliança abraâmica, essa aliança ela não se estende somente para o povo hebreu, mas se estende para todas as outras nações, aonde Deus haveria de abençoá-los através do Messias. Temos também a aliança relacionada com a lei. Nós vamos ver que a aliança mosaica, onde Deus estabelece princípios de bênção e maldições, em Deuteronômio nós vamos encontrar isso. Se eles praticassem a observância aos preceitos divinos, seriam abençoados, mas se eles transgredissem essas normas, nós vamos ver que eles seriam ali alcançados por maldições. Temos também bênção relacionada à aliança palestiniana, aonde se eles seguissem ali as instruções dadas por Deus, eles haveriam de prosperar, eles haveriam de frutificar, de multiplicar ali naquela terra, naquela localidade. Temos também a contribuição do povo hebreu através das ordenâncias, através do culto, através do decálogo, as 10 palavras, e temos também a questão da preservação do Antigo Testamento, aonde o povo hebreu preservou que as revelações de Deus ali, da qual nós temos o Antigo Testamento preservado para todas as nações, para que venham conhecer a Deus, para que venham desfrutar das revelações de Deus relacionado àquilo que Deus se revelou através das Sagradas Escrituras. Relacionado à humanidade, nós vamos ver que Deus sempre planejou salvar o que? Os outros povos. Do capítulo 40 ao capítulo 55 do livro do profeta Isaías, nós vamos ver essa revelação de Deus no sentido de alcançar a todos os povos através de Israel e principalmente através do Messias, que haveria de trazer a luz para todos os povos, onde o próprio Cristo diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então nós vemos a demonstração do amor de Deus no livro do profeta Isaías e também nesses dois textos que nós ora mencionamos. Há uma curiosidade muito grande no sentido de nós extrairmos verdades relacionadas a indivíduos e também a uma nação, no sentido de Deus demonstrar o que? A sua misericórdia, o seu amor, o seu favor. Tanto o profeta Elias foi um profeta oral, profeta orais que é que não deixaram nada escrito, e profeta literário são aqueles que
escreveram que as suas profecias. Então, tanto Elias como o profeta Jonas, nós vamos encontrar essa descrição. 1 Reis 17:8, veio a Elias a palavra do Senhor. Jonas, capítulo 1, versículo 1, veio a Jonas a palavra do Senhor. Então, o próprio Deus, ele se revela como um Deus missionário, como um Deus que ama o que? Indivíduos, ama outros povos, ama toda a humanidade. Então Deus, ele vai dar o que? Uma ordem a esses dois profetas. E no versículo 2 do capítulo 17, nós vamos ver que Deus diz para Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E para Jonas 1, versículo 2, Deus também vai dizer: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Então, nesses dois textos, nós vamos ver Deus falando, Deus enviando esses profetas, e nós vamos ver que um se atenta a obedecer, enquanto que o outro, no primeiro momento, nós vamos ver que ele tenta fugir dessa responsabilidade, dessa ordenância que Deus estava ali dando a eles. E nós vamos ver que Elias, ele vai até Sidom, e ali ele vai residir, ele vai habitar em um lar aonde o nome de Deus vai ser revelado, o nome de Deus vai ser anunciado. Embora naquele lar, naquela casa, nós vamos ver que entra o que é a morte, mas onde o evangelho chega, aonde as boas notícias elas são transmitidas, nós vamos ver que o cenário de morte se transforma em um cenário de vida, aonde Deus veio, enviou seu Filho amado Jesus Cristo para que venha dar vida, e vida com abundância a todos aqueles que creem na verdade do evangelho. Então aquela viúva, aquela mulher, ela estava vivendo o seu último momento, ou os últimos dias, porque ela só tinha alimento para ela e o moço, e já não havia mais meio de sobrevivência. Mas quando o profeta chega ali, nós vamos ver que um desafio de fé é feito àquela mulher, e aquela mulher obedece a esse desafio, e nós vamos ver que eles vivem ali durante muito tempo, aonde o milagre de Deus estava naquela casa, estava ali na panela, estava ali na botija, onde Deus multiplicou, e eles não tiveram falta ali do pão, ali do alimento. Então, aonde o evangelho chega, nós vamos ver que é a manifestação da vida. Então, o profeta, ele vai até Tiro, ou melhor, até Sarepta, que era em Sidom, e nós vamos ver que a bênção de Deus é estendida a uma mulher estrangeira, da qual ela é salva, é preservada de um período de seca, um período de escassez que ocorreu ali naquela região. Então Deus ama as pessoas individualmente, e o desejo de Deus é salvar a todas as pessoas. E no segundo texto, nós vamos ver que Israel, no caso, o profeta Jonas, ele tenta fugir dessa responsabilidade, porque os hebreus, o povo israelita, eles eram inimigo dos assírios. Logo, Jonas, conhecendo o caráter de Deus, sabendo que Deus é um Deus justo, mas também Deus é um Deus amoroso, que não tem prazer na morte do homem, do ímpio, mas que o ímpio venha se arrepender dos seus pecados e possa se converter. Nós vamos ver que devido ao seu exclusivismo relacionado à sua nação, ele foge dessa responsabilidade. Mas Deus vai novamente até o profeta, e ocorre ali
nós vamos ver aquela situação dele ser jogado dentro do mar, aonde ele será engolido por um animal marinho, no caso, algumas versões disso, um grande peixe, e ele vai, após esse episódio, ali anunciar a palavra de Deus, e nós vamos ver que vai acontecer um grande avivamento ali em Nínive, aonde o povo vai se arrepender e uma grande salvação vai acontecer ali para aquela nação durante aquele período da qual Deus, ele retira o juízo que estava vindo sobre Nínive e a salvação ela é alcançada ali para aquele povo. Então, relacionado às alianças de Deus e à humanidade no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus demonstra que a sua bondade, o seu plano de salvação, de salvar todas as pessoas. Já ali no Éden, após a desobediência, a transgressão de Adão, nós vamos ver que Deus anuncia o plano da salvação. Deus revela o que? O advento que nasceria da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Então a primeira aliança que Deus estabelece é a aliança edêmica, ali no Jardim do Éden, aonde Deus diz para Adão que da semente da mulher haveria de nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E outra aliança que nós vamos encontrar com a humanidade, nós temos a aliança noética. Então, nesse concerto, nós vamos ver que Deus preserva o que? A vida de Noé e da sua família, salvando eles do grande dilúvio. E depois Deus vai firmar essa aliança com Noé, dizendo que ele não destruiria mais a humanidade através do dilúvio. Porém, Deus tem o que? O poder de julgar a todos os homens. E nós sabemos que um julgamento vindouro, ele é vindo, ele é chegado. Então o homem precisa se arrepender, deixar os seus pecados e se converter dos seus maus caminhos e expressar a sua fé no Deus verdadeiro, expressar a sua fé no Salvador de toda a humanidade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possa ser preservado desse juízo que é vindo sobre toda a humanidade. Então, dentro dessas alianças, nós vamos ver que essa aliança ela é incondicional e condicional ao mesmo tempo. O que é uma aliança incondicional? Deus, na sua graça, no seu infinito favor, Deus deseja salvar a todos os homens. E Deus estabeleceu um meio de condição, um meio incondicional. O que? A salvação é exclusivamente em Jesus Cristo. Deus já proveu o meio de salvação. Basta o homem apenas responder de maneira positiva a essa verdade, a essa salvação anunciada, que é aceitando a Cristo. Então é condicional porque não depende do homem a salvação. Deus quis salvar, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação ela é incondicional porque ela é para todas as pessoas. Deus alcança todos os homens através da verdade do Evangelho. Então Deus trouxe salvação a todos. Deus não estabeleceu uma condição para determinadas pessoas. Todos são chamados para serem salvos. Só que é condicional num determinado momento, porque depende de você, depende de mim, aceitar essa verdade e crer nessa grande salvação que Deus consumou ali na cruz do Calvário, através do seu Filho amado Jesus Cristo. É incondicional porque não é por merecimento, porque ninguém somos merecedores, mas é pela graça. Deus nos ama e quer nos salvar, e por isso enviou o seu Filho amado Jesus Cristo
para trazer salvação a todos os homens. Então, que Deus nos ajuda. Nós compreendemos, através da antiga aliança, o desejo de Deus salvar a todos os homens, levando o que? Um profeta à casa de uma mulher, para que fosse preservado ela e o seu filho. E também vemos Deus enviando o profeta Jonas até a grande Nínive, para que eles fossem advertidos, alertados sobre um juízo que era vindo. E eles ali se arrependem dos seus maus caminhos, e nós vamos ver que a graça, o amor de Deus é estendida. Então, o grande plano de Deus abrange toda a humanidade, e nós compreendemos essa grande verdade. Então, que Deus vos abençoe, Deus vos guarde, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.